Olá, de volta, sexto ano, bem-vinda à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elisana e agora nós vamos corrigir alguns exercícios. Pegue seu livro didático, nós vamos começar na página 28. Eu quero que você pause o seu vídeo, leia com muita atenção esse texto, com todos os detalhes, as figuras e gráficos, que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco. Agora que você leu, vamos corrigir alguns exercícios sobre ele? Começando aqui no exercício 3. Qual que é o objetivo mais claro deste texto? Ensinar a jogar batalha naval. Você conseguiu aprender? Agora, leia a referência final do texto. Referência? O que é referência? A referência é aquele conjunto de elementos de uma obra que está lá no final. Título, autor, editor, o local de publicação e outros para a gente identificar o texto. Este texto aqui, onde que ele foi publicado? No site Almanaque dos Pais. E qual que é o público-alvo desse site? Vamos apresentar uma hipótese. Já que está falando de pais, vamos imaginar que pais que desejem aprender jogos que possam ensinar aos filhos e jogar com eles. Não parece plausível? 5. O texto apresenta o jogo Batalha Naval, o que é necessário para jogá-lo e quantas pessoas e quais as regras. Que parte do texto corresponde a cada uma dessas informações? Vamos separar. Preparação de jogos e navios sinalizam o que é necessário para jogar. Número de jogadores e o jogo regra tradicional trazem as demais informações respectivamente. A identificação dessas partes recebe algum destaque? Por quê? Sim, a separação das informações em partes e sua identificação por subtítulos é uma forma de organizar o texto e facilitar a compreensão do leitor. Fica muito mais fácil de eu achar o que eu quero saber. Essas partes ocupam o mesmo espaço no texto? Por quê? Não, o volume de informações é maior na parte destinada a descrever as regras do jogo, na outra fica um pouquinho menor. Agora pesquise textos que ensinam como jogar determinado jogo e observe se essas subdivisões são comuns. Isto é, se esses outros jogos são organizados de maneira semelhante ao texto lido. Apresente semelhanças e diferenças. Aqui a resposta é pessoal, você vai procurar alguns jogos que você goste e veja, ele usa as mesmas divisões, né, número de jogadores, preparação de jogo, a regra. Que tipo de divisões normalmente se usa numa instrução de jogo? Agora vamos para o 6. Complete as lacunas com a palavra adequada. O texto Batalha Naval apresenta um vocabulário simples e as frases curtas. Agora nós vamos para o exercício 7. Leia este fragmento. Preparação do jogo. Os jogadores não podem ver o jogo do oponente. Na área, seu jogo distribui os navios marcando com um X os quadradinhos e respeitando o formato exato de cada navio. Os navios não podem se tocar, ou seja, será necessário um quadrado livre entre os navios. Vamos assinalar que o verdadeiro ou falso. O trecho traz a ação que deve ser realizada pelo leitor antes de iniciar o jogo. Verdadeiro. Preparação do jogo. Cada item corresponde a uma ação que o jogador precisa realizar. Falso. Não todos os itens são ações, alguns são explicações. Como as ações não estão numeradas, elas podem ser realizadas em qualquer ordem. Falso. O último item é um complemento da informação do item anterior. Verdadeiro. O jogador deve, segundo o trecho, realizar algumas ações. Quais são elas? Não pode ver o jogo do adversário, ele deve distribuir os navios, marcar os quadradinhos de acordo com o formato da embarcação. A opção pelo uso da forma verbal distribua e da expressão não podem ver tem como objetivo dar ao texto o tom de solicitação, de pedido, de sugestão ou de comando, de ordem. Neste caso é de comando, imperativo. Vamos para o exercício 21 na página 35. Receitas, regras de jogo, manual de instruções são textos instrucionais. Tem a intenção de orientar o leitor a fazer alguma coisa, desde um doce gostoso a como jogar ou instalar um produto, por exemplo. Leia o fragmento de um passo a passo para fazer um robô com sucata. Grife as palavras que indicam as ações que devem ser realizadas pelo leitor. Vamos lá.
Encape uma caixa de sabão em pó com papel laminado. Qual é a ação aqui? Encape. Cole copos de iogurte para fazer os pés. Cole. Cole tampinhas de garrafa para fazer os olhos e botões de comando. Cole novamente. Enfeite com materiais de sucata. Enfeite. Tem 4 ações para fazer. 22. Releia estas orações retiradas do texto sobre a criação do jogo Batalha Naval e faça as atividades propostas. 1. Soldados russos criaram o jogo na Primeira Guerra Mundial. 2. Na versão original, 2 adversários desenhavam em folhas de papel navios posicionados no mar imaginário quadriculado. Que ações são realizadas na frase 1 e na 2? Quem as realiza? Então, vamos lá. Na frase 1, nós temos a ação criaram. Quem que realiza essa ação? Quem criou? Soldados russos. Na frase 2, a ação é desenhavam. Quem desenhava? 2 adversários. As frases 1 e 2 falam de ações relacionadas ao passado, ao presente ou ao futuro. Elas falam criaram e desenhavam no passado, lá na Primeira Guerra Mundial. Reescreva a frase 2 para transmitir a ideia de tempo presente e tempo futuro. Agora faça a alteração. Vamos lá. No presente, na versão original, 2 adversários desenham as folhas de papel, em folhas de papel, navios posicionados no mar imaginário quadriculado. Se for no futuro, ficaria na versão original, 2 adversários desenharão em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. Então, os verbos desenhavam no passado, desenham no presente, desenharão no futuro. D. Na reescrita, os verbos permanecem inalterados ou sofreram alterações devido à mudança de tempo? Eles se alteram. Desenhavam passa a ser desenho e desenharão. Na frase, a forma verbal desenhavam expressa uma ação realizada uma única vez no passado ou frequentemente realizada no passado? Frequentemente desenhavam. Eles não jogaram apenas uma vez. Como ficaria a frase 2 se fosse dita por um dos jogadores? Na versão original, nós desenhávamos em folhas de papel navios posicionados em um mar imaginário quadriculado. Agora, se é ele que está jogando, ele se inclui. Então, vá para nós, a pessoa. Agora, releia este trecho do texto 2. Cada jogador atira 3 tiros sobre a esquadra adversária, referindo as respectivas coordenadas do tiro, linha e coluna. O adversário deve referir o resultado de cada tiro, informando se acertou ou não e em que. Se houvesse mais de um jogador e mais de um adversário, como ficariam as formas verbais atira e deve referir? Atira é ele, deve referir ele. Então, como ficaria isto com mais de um jogador? Atiram e devem referir. De acordo com o item anterior, os verbos permanecem inalterados ou sofreram alterações? Por quê? A mudança do sujeito de ele para eles, exigiu a alteração de atira para atiram e de deve referir-se para devem referir-se. O que a pessoa do discurso, o sujeito, cada jogador corresponde? E se o sujeito fosse os jogadores? Cada jogador é a terceira pessoa de quem eu estou falando. E se fosse os jogadores, seria a terceira pessoa também de quem eu estou falando. A diferença entre os sujeitos cada jogador e os jogadores é de pessoa ou de número? Não, pessoa é a mesma, a terceira pessoa, mas número, um é singular e outro é plural. Então, em ambos os casos, se tem um sujeito de terceira pessoa, porém a diferença quanto ao número de elementos envolvidos na realização da ação. Cada jogador corresponde a um elemento, os jogadores, 2 ou mais. 26. Indique o que expressam no contexto as formas verbais do verbo aprender. Aprenderei as regras da batalha naval e jogaremos. Aprenderei. Isso indica uma certeza. Aprenda as regras da batalha naval e jogaremos. Aprenda. Isso é uma ordem. Quando eu aprender as regras da batalha naval, jogaremos. Quando eu aprender, é uma possibilidade. Analise as frases do texto. Os jogadores não podem ver o jogo do oponente. Os navios não podem se tocar, ou seja, será necessário um quadrado livre entre os navios.
Reescreva as frases transformando as certezas em ordens dadas diretamente aos jogadores. Faça as alterações necessárias. Vamos lá. Jogadores não podem ver. Ordem, não vejam o jogo do oponente. Os navios não podem se tocar, ou seja, será necessário um quadrado livre entre os navios. Não deixem os navios se tocarem, ou seja, deixem um quadrado livre entre os navios. Os dois são ordens. Agora, reescreva as certezas em dúvidas. Vamos lá. Os jogadores não podem ver. Talvez os jogadores não possam ver o jogo do oponente. Os navios não podem se tocar, ou seja, será necessário um quadrado livre entre os navios. Se os navios não puderem se tocar, será necessário deixar um quadrado livre entre os navios. Então, aqui eu tirei a certeza, eu deixei uma dúvida. Com base nessas atividades anteriores, preencha as lacunas com as palavras do quadro. Verbo é a classe de palavra que se flexiona em tempo, pessoa, número e modo para indicar ações. A flexão de tempo situa as ações no presente, passado e futuro. As flexões de pessoa e de número estão relacionadas ao sujeito da oração. A flexão de modo apresenta as ações como certeza, dúvidas ou ordens. Os três modos do verbo são indicativo, subjuntivo e imperativo. E isso é tudo por hoje, sexto ano. Até semana que vem. Tchau!